sempre pensei que os laços familiares fortes são construídos com base no amor, na confiança e em regras rigorosas. O Rio e eu demos o melhor de nós à nossa filha, tentando dar-lhe um pedaço da nossa alma, moldando seu caráter desde tenra idade. Mas eis a verdadeira e cruel realidade: os sonhos mais doces quase nunca se tornam realidade. E quando comecei a perceber-me de que algo não estava bem com a nossa Lailey, fiquei com um sentimento amargo de traição, como se todos os nossos esforços se tivessem desvanecido no esquecimento. Tudo era claro na nossa família: nada de sair com rapazes até os 18 anos, nada de festas a altas horas da noite, nada de delitos evidentes. Seguíamos normas rígidas, as regras do costume, parecia-me. E sim, éramos um pouco antiquados, mas sabíamos por experiência própria que se não puxássemos as rédeas na altura certa, podíamos perder o controlo. E com a Lailey, em vez de calma, comecei a perceber-me de explosões de rebeldia desnecessárias. Foi como uma punhalada no coração. Não conseguia acreditar que o meu desejo de a proteger se tinha transformado num fracasso total. O seu sorriso, que costumava encantar-me, tornou-se uma fonte de preocupação. Reparei que Lailey se fechava cada vez mais no seu quarto, sussurrava com as amigas e evitava socializar à mesa da família. É apenas rebeldia de adolescente, assegurei-me a mim própria, mas a minha ansiedade interior nunca me abandonou. Ela tinha sido sempre tão obediente, e agora? Eu sabia bem que a lâmpada da confiança e da ilusão de proteção não brilhava na rua à noite. Notei características no seu olhar que não existiam antes, e o seu sorriso, em vez de ser uma fonte de alegria, tornou-se uma fonte de ansiedade. Fechava-se mais vezes no quarto, evitava socializar e não queria falar dos seus assuntos. Tentei transmitir-lhe todas as minhas preocupações, mas a única coisa que ouvia como resposta era o silêncio. Quando ela me surpreendeu com a notícia de que queria convidar um novo conhecido para sua casa, tudo dentro de mim ficou de pernas para o ar. Era como se um abismo se tivesse aberto à minha volta. Senti que os nossos esforços, tudo o que lhe tinha ensinado, podia desmoronar-se diante dos meus olhos. Em vez de alegria e entusiasmo pelo facto de o seu tratamento dos rapazes ser uma realidade, senti-me invadido por um sentimento de traição. Não conseguia perceber como é que a minha menina obediente se transformava de repente numa pessoa que ignorava todos os meus avisos. A aproximação do dia do jantar parecia a aproximação de uma tempestade. Torturava-me com pensamentos, imaginando como seria a noite. Quando finalmente chegou, a nossa casa encheu-se com os sons da alegria, a luz da ilusão, mas algo mais se passava dentro de mim. Quando Ronaldo chegou, a sua confiança causou-me uma forte impressão. Era encantador e atencioso, mas a cada movimento que fazia, uma irritação crescente apoderava-se de mim. Não conseguia escapar à sensação de que todos os seus gestos e sorrisos faziam parte de um plano premeditado. Com a forma doce como se interpunham, sentia que tudo o que tínhamos construído ao longo de tantos anos se desmoronava. As longas horas de espera, de reflexão e de luta interior terminaram em desespero. Ronaldo tratava Lailey com carinho, como se ela fosse o centro do seu universo. Mas havia algo de ameaçador, de inconfiável. O afastamento das normas rígidas que tão diligentemente guardávamos prenunciava problemas. Tudo o que eu podia fazer era ver os valores familiares a serem destruídos diante dos meus olhos. A noite prossegue e pouco a pouco as emoções tornam-se mais intensas. Tentei concentrar-me nos meus pensamentos, apesar de estar a arder de raiva e medo. Cada vez que a minha irmã tentava meter conversa com o Ronaldo, eu sentia-me a perder o controle da situação. Observava-os como se estivessem à margem, e no momento em que trocavam um olhar cheio de amor e esperança, surgia em mim um sentimento de dor, como se alguém tivesse desfeito os meus sonhos. Quando a noite terminou, Lailey estava sozinha com Ronaldo e apercebi-me da rapidez com que se tinham ligado. Naquele momento, tudo o que eu lhe tinha ensinado parecia irrelevante. Ser pai não é apenas manter os filhos a salvo do mundo, é também dar-lhes espaço para crescerem, mas nenhuma dessas regras estava a funcionar. Senti-me traída, tudo o que tinha feito, tudo o que tinha construído, estava em risco de ser destruído. A noite arrastava-se e eu continuava deitado, sem conseguir dormir.
As reflexões sucediam-se na minha cabeça como as tempestades depois de um iate, desagradáveis e tempestuosas. Apercebi-me de que agora teria de defender a nossa família. Em vez de me esconder da realidade, era a altura de lutar. Não se tratava apenas de um conflito entre duas gerações. Este era o nosso historial, um lugar onde as ideias do que é o amor, a confiança e a família acabaram por se perder. Eu sabia que pelo menos um de nós tinha de recordar os valores que eu e o Rio tínhamos guardado durante tanto tempo. Afinal de contas, a minha filha tinha de perceber que havia escuridão e luz por detrás da diversão. Assim que me deitei com o Rio na nossa confortável cama, o meu coração ainda estava a bater forte devido à inesperada onda de emoção. Pensamentos sobre Leili e a sua nova vida com Ronaldo enchiam minha mente. Sentia uma mistura de ansiedade, orgulho e até tristeza. As memórias da minha própria busca entusiasta pelo amor verdadeiro tornaram-se cada vez mais vivas e uma sensação de nostalgia apoderou-se de mim. Rio reparou no meu estado. Ele sempre soube ler-me como um livro aberto. Os seus braços quentes e carinhosos envolveram-me suavemente e senti que ele começava a carregar o meu cansaço, medo e dúvida para os seus ombros. Os seus lábios tocaram os meus suave e gentilmente, como se procurasse uma forma de me transportar para outro tempo, quando as coisas eram mais simples, quando éramos jovens e despreocupados. Começou a passar lentamente os dedos pelo meu cabelo, relaxando-me, afastando-me das minhas preocupações. Cada beijo era cheio de sinceridade e amor, sentia-se uma profundidade que só existia entre nós. Perdi a noção do tempo, afundando-me no calor do seu abraço, sentindo cada toque a fazer desaparecer o pó da vida cotidiana. Amo-te tanto, sussurrou ele, e havia tanta verdade nas suas palavras que não pude deixar de sorrir, sentindo a magia crescer dentro de mim. Abracei-o com mais força, como se estivesse a tentar guardar este momento no fundo do meu coração. Aqui no nosso pequeno mundo, apercebi-me, ele e eu tínhamos criado mais do que uma família. Era uma ligação verdadeira, um entrelaçamento de almas que estavam juntas há décadas. Lembrei-me de como sonhava com esse amor, de como via nos meus pais. Compreensão, apoio, vontade de estar presente um para o outro, era isso que eu queria para minha Lailei. Esperava que ela encontrasse o seu amor, o tipo de amor que eu e o Rio tínhamos, quando estávamos ambos abertos e vulneráveis, quando cada um de nós sabia que podia contar com o outro. Rio continuou a beijar-me, o seu hálito era quente e as suas palavras eram a aliança que outrora tínhamos feito um com o outro. Lembrava-me que juntos podíamos aguentar tudo que a vida nos pudesse atirar. Essa lembrança era como um escudo forte que me protegia de todos os medos e dúvidas. Naqueles momentos, à medida que os beijos se tornavam cada vez mais profundos, senti que todas as minhas preocupações se desvaneciam, como se estivesse a acontecer magia comigo. Estava a dissolver-me nos seus braços, sentindo que tínhamos tudo o que precisávamos para ultrapassar qualquer desafio. Não era apenas um ato físico de amor, eram dois corações que se uniam num ritmo único, cheio de confiança e compreensão. Nessa noite, apercebi-me de que era exatamente isto que queria para minha filha. Que o seu primeiro amor fosse tão real que ela fosse capaz de experimentar os mesmos sentimentos que nós. Esperava que Lailei tivesse a oportunidade de ver como era amar e ser amada de todo o coração. Esse seria o melhor legado que eu lhe poderia deixar. Gradualmente fui me descontraindo sob o toque suave de Rio e mergulhamos numa atmosfera de paz e felicidade. Eu sabia que, apesar de todas as provações, tínhamos-nos um ao outro. E isso significava que tudo iria correr bem. Mas dei por mim a pensar, e se os ajudássemos? Temos muita experiência e eu sei exatamente como fazer uma mulher feliz. Este pensamento fez-me continuar e eu tinha a certeza de que o meu marido me apoiaria. A sério, estava tão zangada com ela, mas não podia deixar que elas se sentissem mal quando estavam sozinhas e tive o melhor plano da minha vida. Quando a noite mergulhou a casa no silêncio, deitei-me debaixo do cobertor, sentindo meu peito apertar-se de excitação e ligeira ansiedade. O Rio e eu tínhamos falado muito sobre as nossas intenções, e agora que estava na altura de agir, não conseguia afastar o sentimento de ansiedade e responsabilidade. Queríamos ajudar a Laili e o Pedro, mas ao mesmo tempo eu tinha as minhas dúvidas, será que estava preparada para tal passo?
O Rio, apercebendo-se da minha depressão, abraçou-me com mais força. O seu calor e a sua segurança tranquilizavam-me sempre. Ele inclinou-se e sussurrou que, apesar de tudo, eu continuava a ser uma mulher incrível. Naquele momento, lembrei-me de quantas vezes ele e eu tínhamos sonhado com o amor da nossa filha. Ele e eu sempre fomos a favor de que os nossos filhos aproveitassem a vida, mas também era importante que soubessem fazê-lo corretamente. Apoiei a minha cabeça no seu ombro, apreciando a sua proximidade e força. Ele coçava-me o cabelo, e aquele carinho simples e delicado dava-me uma sensação de segurança duradoura. Precisava de me lembrar não só do meu papel de mãe, mas também da minha intimidade com o Rio. Nos seus braços, apercebi-me de que tudo iria correr bem, que iríamos ultrapassar as dificuldades juntos. Além disso, pensei no belo exemplo de amor e confiança que Rio e eu estávamos a criar para Leili. Cada olhar, cada beijo entre nós era como um fio invisível que ligava os nossos corações. Eu queria que a minha filha soubesse que o amor verdadeiro não é só paixão. Também se baseia no respeito, na compreensão e na abertura. No dia seguinte, quando vi a Laila e o Pedro, reparei como estavam felizes juntos. Pareciam tão naturais um com o outro, e isso despertou-me a esperança. Lembrei-me de como eu próprio tinha experimentado a emoção do primeiro amor e apercebi-me de que estes sentimentos eram importantes. Quando o Rio e eu os convidamos para o quarto para discutir o assunto, o ambiente era tenso. Lembrei-me das minhas próprias experiências de não saber o que dizer. Mas quando olhei para a Laili, sempre confiante e enérgica, apercebi-me de repente que ela estava pronta para esta conversa. Não estávamos apenas a dizer palavras, estávamos a comunicar os nossos sentimentos e experiências. Nessa noite, quando começamos a partilhar as nossas experiências de amor e intimidade, reparei que os rostos da Leili e do Pedro mudaram de confusão para curiosidade. Senti que estávamos a abrir a porta a um novo entendimento, e isso entusiasmou-me. Era importante não só explicar, mas também mostrar-lhes o que podia ser o verdadeiro amor, cheio de respeito e ternura. Assim tomamos a decisão de lhes dar uma cassete do meu marido e de mim, na qual guardamos toda a nossa ligação mágica. Pedimos-lhes que a revissem algumas vezes antes de deitarem mãos à obra. Era importante aprender todas as técnicas para nos pormos à vontade. A nossa experiência era preciosa e não o fizemos de graça. À medida que o tempo da reunião se aproximava do fim, não pude deixar de sentir a magia que vivia na atmosfera. Não se tratava apenas de uma discussão, mas de uma importante introdução ao que significa amar e ser amado. Esperava que ao observarem-nos, a Laili e o Pedro pudessem ver como poderia ser um ideal baseado na compreensão e no apoio mútuos. Estes momentos permanecerão na minha memória como um símbolo de como é importante partilhar experiências e transmitir amor. E foi para isso que eu e o Rio sempre nos esforçamos por criar laços fortes, não só na nossa família, mas também na deles.